Então, eu quero apresentar ao público a biografia resumida por Ushatraya Swami Paulo Alexandre Clavin Júnior. Nasceu em 02/9/1945, no Rio de Janeiro. Tem 2 cursos superiores completos. Entrou no movimento em 1976. Recebeu as 2 iniciações de Srila Prabhupada. Em 1985, recebeu a iniciação de Sannyasa em Mayapur, Índia. Tem uma grande vivência na Índia. Foi docente no VIHE, Vrindavana Institute for Higher Education, em 1993 e 94. Participou da tradução da gramática de sânscrito de Diva Goswami Hari Namamrita Vyakarana. Coordenador espiritual da Ecovila Goura Vrindavana, em Paraty, Rio de Janeiro. Criador do Instituto Paramatma, de Filosofia e Espiritualidade Aplicada. É músico e autor de 5 livros. Hoje teremos esse tema da convergência entre a psicologia do sentido da vida e a Bhagavad Gita. Então, Hare Krishna, boa noite a todos. Eu agradeço essa oportunidade de falar para esse lapidar, com sede em Itacoatiara, um lugar muito especial deste Brasil, que é cheio de lugares especiais, mas Itacoatiara está entre os 5 melhores. Então, assim, eu falar sobre a psicologia. Eu passei uma temporada grande lá em Vrindavana, nos anos 90. E na porta do lado, assim, no quarto do lado, vivia um devoto muito intelectual. Ele tinha uma boa biblioteca, né? E tinha muitos livros de psicologia. E ele entendia bem, ele não era psicólogo, mas entendia bem do assunto, né? Então eu vi assim uma oportunidade de pegar uma carona dos livros dele, né? Então ele me indicava assim, ó, lê esse livro aqui, porque é tal coisa, quando se assume a responsabilidade de iniciar, assim, de fazer esse serviço de mestre espiritual na missão de Prabhupada, você tem que lidar muitas vezes com situações assim que vem a você assim de pessoas que estão passando por algum problema psicológico e alguma situação difícil, né? Então eu pensei, poxa, eu tenho que conhecer um pouco mais sobre isso, conhecer um pouco mais sobre a natureza das pessoas e tudo mais, né? Então eu li vários livros assim de psicologia. Então, primeiro eu vou falar sobre essa minha experiência com esse conhecimento secular, né? Eu vi que dentro da psicologia tem várias linhas, várias escolas, né? Tem essa escola que é muito famosa e assim, muito apreciada, que chama-se psicanálise. Mas eu comecei a ler
também certos autores assim consagrados que criticavam essa escola de psicanálise. Olha só. Um dos casos é esse famoso Carl Jung, que foi um discípulo de Freud, mas ele saiu fora, né? Ele deu uma abertura muito grande. Quer dizer, o Freud era um gênio, né? Ele que desbravou assim, o inconsciente e tudo mais, né? Mas o inconsciente de Freud era muito negativo, né? Então, Jung falou assim, não, o inconsciente pode ser celestial, né? Porque o Freud era contrário à religião, ele falava que religião é um estado de neurose. Esse foi um dissidente importante, né? E teve outros também. Então, a crítica que se fazia era que a crítica que a psicanálise buscava um estado sem tensão, sem tensões. É. Você vencer as neuroses e as psicoses para chegar à normalidade. Então, é o que chama de homeostase, um estado sem tensões. Então, você chega, assim, domina a sua neurose, a sua psicose, então você está apto para desfrutar desse mundo. Então, assim, isso eu não identifiquei nada com essa proposta, não. Agora, eu me identifiquei com uma linha de psicologia chamada psicologia humanista, em que eles dizem que se você chega à normalidade, tudo bem. Agora, você da normalidade, você agora tem que crescer, tem que expandir sua consciência. Então, para isso, tem que ter uma certa tensão. Você não vai se acomodar, né? Então, essa linha de psicologia tem muito a ver com a consciência de Krishna, né? Tem tudo a ver com a consciência de Krishna. Então, tem certos psicólogos, como assim que me identifiquei, como dois americanos, Carl Rogers, Abraham Maslow. Assim, eu aprendi com ele. Com Carl Rogers, eu aprendi assim, como escutar as pessoas, como escutar, né? Essa, essa terapia voltada ao paciente, né? Você tem que escutar mesmo, sabe? Porque é a pessoa que vai se curar, né? Não é o terapeuta que vai curar a pessoa, né? Mas ele tem que dar a situação, assim, se a pessoa tem que tirar tudo que tem dentro dela e tudo, tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, tem que ter empatia e tudo mais. Então, isso daí eu aprendi. E foi muito útil, né? Foi muito útil mesmo, assim, na minha função, porque às vezes tem situações assim que você tem que escutar, né? Simplesmente escutar. Você não tem você não tem a técnica para resolver os problemas da outra pessoa. Não tem. Mas só esse fato, a pessoa vai e, e assim, chega aqui, espera um instantinho. Acende aqui, ó. Liga aqui, ó. Aqui e lá.
Tem uma luz aqui que eu esqueci de ligar. As luzes, eu tenho aqui um estúdio também, né? Eu estava falando com a luz desligada, agora ficou assim mais vivo, né? Assim. Então tá. Mas então, isso daí é interessante, né? E na consciência de Cristo você pode aplicar isso direto. Tem outro psicólogo que me chamou muita atenção, Abraham Maslow. Ele, a característica do trabalho da pesquisa dele é que ele não pesquisava doentes, ele pesquisava pessoas sãs. O que é uma pessoa sã? O que é sanidade psíquica? Ele queria saber isso. Esse é um estudo muito interessante, né? O que é a sanidade psíquica? Então, ele tem aquela hierarquia das necessidades. Começa com a necessidade de o que você vai comer, e também a necessidade de ser aceito, né? Ser rejeitado diz que é a pior coisa que tem, né? Então, tem crianças que têm experimenta essa rejeição, assim, que isso daí fica para a vida toda. Aí depois, quando ela consegue superar essa necessidade básica, né? Poxa, o que eu vou comer hoje? Como é que eu vou conseguir alimento para me alimentar hoje? Então, entra na segunda fase a necessidade de segurança. Você tem um emprego fixo, você tem já um esquema. Assim. E depois você pode expandir um pouco mais para uma atuação na sociedade. Por exemplo, você vai ser o síndico do prédio, outros vão, assim, participar da diretoria do clube esportivo, outros vão entrar para a política, outros estão preocupados com a ecologia. Quer dizer, você expande um pouco mais a sua atuação. E depois chega no quarto patamar dessa coisa que a pessoa já é bom no que faz. Então, ela é reconhecidamente um bom médico, ele é reconhecidamente um bom professor, assim, uma pessoa reconhecida que. Mas isso daí é um perigo, né? Porque a pessoa pode inflar o falso ego, né? Então, assim, ela não consegue se elevar daí. Sabe? Isso acontece muito. A maioria, assim, dos políticos que vão galgando uma posição e coisa, aí não consegue superar, não. Ficam na base do falso ego. E assim, essa sociedade de competição, fica a competição. Né? Eu não vou passar o meu conhecimento para os outros, porque os outros vão ser meus competidores. Essa é a ideia, mais ou menos, a mentalidade. Quer dizer, a pessoa já chegou num ponto que ela atingiu a maestria de alguma coisa, mas ela não, ela tem essa coisa do falso ego ali. E depois a pessoa chega no quinto patamar, assim, da pirâmide. Essa aqui é muito pouca gente, né? A base é muito grande, né? Tem muita gente. Depois vai diminuindo, né? Então a pessoa ela é mestre do que faz, né? Mas ela é simples, ela está passando o que sabe para os outros, ela assim
ela é criativa, assim leva uma. Ela não quer se prevalecer. Na quarta fase, a pessoa quer aparecer, né? Se aparece na televisão, aí isso é mais importante de tudo. E tudo. Na quinta fase, a pessoa não está nem aí. Sabe? Ela já ganhou, já conseguiu. Quer dizer, isso do ponto de vista material. Inclusive, teve um outro psicólogo que não é assim tão conhecido e tudo, não sei. Ele falou assim: olha, quando chega nessa quinta fase, que o Maslow chama de autorrealização, mas do ponto de vista material, né? Ainda tem mais 5 outros degraus para, ou aliás, quatro outros degraus assim que a pessoa pode galgar, né? Então, primeiro, conhecimento espiritual. Depois, o segundo, autocontrole. A pessoa adquire um autocontrole, ela já está numa situação muito elevada. Depois, pode ir mais acima, outra coisa, sabedoria. Quer dizer, o conhecimento que ela tem não é um conhecimento quantitativo. Ela pode, assim, instruir e tudo, e sabe como transmitir esse conhecimento de uma forma assim que ajudar as pessoas e tudo. Sabedoria. E, por fim, santidade. Então, assim, isso daí é assim, o clímax de uma da psicologia da pessoa com total sanidade psíquica, né? Assim. Agora tem outro psicólogo, esse sim tenho assim uma admiração muito grande. É o Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele inclusive veio ao Brasil uma vez, nos anos 50. Ele também já faleceu aí nos anos 50 ou 60, por aí. Mas ele alemão, ele ficou no campo de concentração nazista, tanto que quando ele foi libertado, é dito que ele tinha 25 quilos, e olha que ele é um homem grande, né? Ele estava com 25 quilos, vê o que ele passou, né? Tinha 25 quilos. E ele, como pesquisador, ele como um psicólogo pesquisador, ele falou assim: eu vou fazer dessa situação em que eu estou como um laboratório para analisar como a pessoa pode reagir na situação mais extrema que se possa imaginar nesse mundo. Você na mão dos guardas ali, tudo psicopata, né? Disposta a fazer qualquer crueldade assim, sem nenhum problema mental, né? Então, o Viktor Frankl ele chegou à conclusão seguinte: esses guardas eles podem fazer qualquer coisa com o meu corpo, mas eles não podem tocar na minha consciência. Quer dizer, ele realizou mesmo na prática, né, o que Krishna fala no Bhagavad Gita: não somos o corpo, somos a alma, né? Então, ele realizou isso, né?
É como Krishna diz, a alma não pode ser cortada por nenhuma arma, não pode ser queimada, não pode ser... É tudo assim. Você faz isso com o corpo, mas a alma você não, ninguém pode tocar, não. Então, a alma é o que eu sou. Ele realizou isso, né? Então, ele, além de ter essa realização, ele chegou à conclusão que a pessoa pode, a pessoa tem que encontrar um sentido para a sua vida, mesmo nas condições mais adversas possíveis. Olha só. Exatamente a psicologia dele chama-se a psicologia do sentido da vida. Chama logoterapia. Então, é o tipo da psicologia, quer dizer, ele trata assim, em termos materiais, né? A pessoa tem que ter uma motivação na vida, não pode perder essa motivação. Ele não fala em termos espirituais, né? Mas tem tudo a ver com a consciência de Krishna, né? Porque a consciência de Krishna é também um processo psicológico para encontrar o sentido da vida. Então, assim, esse Viktor Frankl, ele ajudou muita gente, muitos. Ele ajudou muitos desses que estavam condenados que nem ele, né? Ele ajudou mesmo porque o pessoal se desesperava, entrava no desespero, né? Sabe? Um desespero de assim, não conseguiam suportar todas essas dificuldades assim de estar na mão de pessoas cruéis, né? E muitos se desesperavam, né? E quando desesperavam, eles surtavam. Ele até descreve, tem um livro que ele descreve bem toda essa fase que ele passou nesses campos de concentração. É interessante que ele é um intelectual, né? Então ele fala assim muito assim de uma forma muito realística, não faz sensacionalismo não. Ele mostra assim, o livro é muito bem elaborado, assim. Vale a pena ler esse livro assim, porque para valorizar a nossa situação, né? Não estão passando por essa situação assim, né? Mas ele passou por isso e saiu por cima, né? Então, assim, a consciência de Krishna tem tudo a ver com essa proposta, né? De encontrar um sentido para a vida. O Bhagavad Gita é um tratado de psicologia por excelência, porque Arjuna estava vivendo uma crise existencial e Krishna fez tudo para tirar ele dessa crise existencial e conseguiu, né? E conseguiu. Então, Krishna dá muitas instruções ao nível de filosofia, a nível de psicologia, de ética, de espiritualidade, assim.
Mas no Bhagavad Gita tem coisas assim que os nossos psicólogos assim que se formam com o conhecimento que é dado nas universidades, tem certos detalhes que tem no Bhagavad Gita que eles não sabem e deveriam saber, porque são muito importantes. Deveria saber, mas não sabe. Na psicologia assim convencional uma não está definido, ninguém sabe exatamente como é que é a função da mente, né? Tem gente que diz que qualquer assim atividade mental é atividade espiritual, nada disso. E o Bhagavad Gita ensina claramente a diferença entre mente, mente e inteligência. Quer dizer, a gente conhece, através do Bhagavad Gita, a gente conhece ainda mais, né? Através de todo esse conhecimento védico, né? Podemos entender a nossa Constituição, coisa que o pessoal nem imagina. Nós somos a alma, nós somos essa entidade espiritual. Nós estamos aqui num meio de matéria. E a alma não tem condição de interagir com o meio material, né? Porque é outra frequência, né? Aqui a frequência material é muito densa. Então a alma não tem condição de interagir aqui nesse mundo da matéria. Então essa alma precisa de coberturas. Então tem a primeira cobertura que chama Ahankara, é o, é o falso ego, né? O falso ego é muitas vezes visto como um vilão, né? É o vilão, né? Que está assim conspirando contra assim o desejo de liberação da pessoa, né? Mas o falso ego tem sua função, né? Tem sua função. Agora, depois a pessoa tem que entender o funcionamento do falso ego, assim, filosoficamente, para poder, assim, neutralizar esse efeito, né? Porque o falso ego nos dá essa sensação de que nós somos deste mundo, e que essas coisas aqui que estão comigo me pertencem. E dá essa impressão que eu sou esse corpo. Então, esse é o falso ego. A gente tem que, pela filosofia, neutralizar esse. Porque o falso ego tem essa função da gente subsistir nesse mundo. Então, a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar das coisas que estão sob nossos cuidados e tudo mais, né? Então, essa é a função do falso ego. Depois tem Budi, a inteligência. Depois tem Manas, a mente. E depois a cobertura externa, que é o corpo físico, né? Então, tem a mente e tem a inteligência. Agora,
Fora desse conhecimento do Bhagavad Gita, ninguém sabe fazer essa distinção entre mente e inteligência. Pensa que é uma coisa só. Não é. Mente é mente, inteligência é inteligência. Tem funções diferentes. Assim como o corpo físico tem uma opção de sistemas, né? Cada um lidando com uma certa área de atuação. O sistema respiratório, tem sistema circulatório, tem digestivo, tem sistema nervoso, tem todos eles estão, cada um tem a sua finalidade, mas trabalham em conjunto, né? Para o todo. Também na mente tem diferentes sistemas, né? Assim como no corpo físico tem diferentes órgãos e, por exemplo, na mente deve ter um sistema lá que é da nossa memória, né? Fica guardando ali dados, né? Que a gente tem alguma experiência, então fica guardados na memória, né? Muitas vezes eu sou traído, né, pela essa memória, né? Eu viajando aí por aí, assim, eu encontro uma pessoa, a pessoa vem falar comigo, assim, com muito, e eu assim, como é que é o nome dela? Onde eu encontrei essa pessoa? Aí eu fico meio assim, desajeitado, né? Aí a pessoa se despede, tudo, aí vem lá de dentro lá a informação, é fulano. Estava lá, né? Estava lá na memória, né? Mas você, na hora você não liberaram aquela informação, né? Agora, onde que fica lá, sabe? Onde que essas coisas ficam ali registradas, né? Tem um processador aí. Então, assim, em função da mente, pensar, sentir e desejar. Todas as informações que vêm do exterior e entram pelos sentidos. Os sentidos são as aberturas do corpo para o exterior, né? Então, as informações entram e vão dar na mente. Por isso que no Bhagavad Gita chama a mente de sexto sentido, né? Manashastanindriyani. Fala assim, Krishna fala assim, no 15º capítulo, que a mente é considerado o sexto sentido, sentido interno. É na mente que vai gerenciar as informações, tanto informações assim que entram com conhecimento, com pensamentos ou então sensações, né? Sentimentos, né? Vai direto para a mente, né? E a mente é uma coisa também que Krishna mostra no Bhagavad Gita, né? Que é uma coisa assim, é um ensinamento bem particular do Bhagavad Gita, né? Com a mente sendo a máquina de produzir desejos. Mas aí isso é a mente, né? A mente também tem um outro que Krishna explica, que é uma coisa assim fundamental para entender, né? Para entender a funcionamento da mente, né? Em vários versos, Krishna fala raga dvesha, raga dvesha, raga atração,
aquilo que me dá prazer, ou aquilo que é agradável, assim eu sou atraído, crio apegos. Aquilo que me incomoda, eu rejeito. Então, raga e a doença. Essa rejeição pode chegar no ódio, né? Assim, a rejeição máxima, né? Isso é função da mente, é função automática, né? Quer dizer, a mente atua como gosto e não gosto. Tem uma coisa muito importante que a gente aprende no Bhagavad Gita, que é muito para entender a mente, que é muito simples. É muito simples, mas isso daí já dá uma explicação assim bem interessante da mente. É o seguinte: a mente não tem nenhuma inteligência. Inteligência é outra coisa. Inteligência é Budi. A mente não tem inteligência. A mente só processa pensamentos, sensações e desejos. Assim. Agora, a inteligência lida com valores. Isso é bom, isso não é bom, isso é útil. Isso daí me dá prazer, mas isso daí vai me prejudicar, então eu rejeito. Essa é a inteligência, né? Pode, assim, ter essa discriminação, né? O que vale a pena, o que não vale a pena, sabe? Lida com valores, né? Isso é inteligência. Então, assim, né? Bhagavad Gita ensina essas coisas, né? Muito importante. Outro ensinamento a nível de psicologia que o Bhagavad Gita nos dá é como lidar com os seis inimigos da alma. Isso é chamado assim, né? Na psicologia é chamado de paixões irracionais. Paixões irracionais. Inveja, cobiça, luxúria, ira, ilusão, intoxicação. Esses são os seis inimigos da alma. E a lista vai mais: vaidade, orgulho, arrogância, tudo isso daí. Tudo isso é chamado de paixões irracionais. O Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami mostra que quando a pessoa está influenciada pelo modo da paixão e do modo da ignorância, Rajoguna e Tamoguna, é um terreno fértil para essas paixões irracionais entrarem na consciência. E uma vez que entram na consciência, para sacá-las, é um problema. É um problema. Porque aí a pessoa pensa que isso aqui faz parte da minha natureza. Assim. E é muito difícil de tirar isso fora. E no Bhagavad Gita também, Krishna pergunta no terceiro canto, lá no final, terceiro capítulo, o que impele uma pessoa a cometer atividades pecaminosas mesmo contra a sua vontade, sabendo que aquilo está errado, mas mesmo assim faz? Aí Krishna diz, Rajaguna, não, fala assim, Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna Samudbhava.
que isso é a luxúria, a ira. Quando fala desses dois, fala também dos outros, inveja, cobiça, etc. Que nasce do modo da paixão. Se fala do modo da paixão, o que dizer do modo da ignorância? Também. Aí é mais. Isso daí arde, é como uma fogueira ardendo dentro do corpo da pessoa, né? A inveja, a luxúria. Então, aí Krishna diz, isso aí é o maior inimigo que a pessoa tem nesse mundo. Imagina, você tem um inimigo dentro de si, o que você espera do inimigo? Ou seja, o inimigo só espera traição. Te traindo aí. E está ali, dentro de você, 24 horas por dia, dormindo na mesma cama. Seu inimigo. É um problema, é um perigo, né? É um perigo mesmo. Por isso que esse conhecimento dos três gunas é tão importante. Né? E o pessoal não sabe dessas coisas, não sabe. Esse conhecimento aqui no Brasil, assim, esse conhecimento sobre Bhagavad Gita. E quem está falando de Bhagavad Gita também sabe, assim, não sei, muita coisa disso não consegue perceber, né? Porque não é devoto de Krishna. Se não é devoto de Krishna, sabe? A pessoa não entende, não vê a importância que isso tem e tudo, que Krishna está dando para nós, tudo isso é importante, né? Sabe? O devoto ele tem que considerar que todos os versos são importantes para mim, todos os versos. Mas não, quem não é devoto de Krishna, não. Quando Krishna fala se render a ele, isso aí é um jeito de falar, isso aí a gente tem que entender figurativamente, tudo mais. Aí não funciona. Mas esse conhecimento do Bhagavad Gita, sabe, pouca gente tem, imagina, tão importante, sabe? Tão importante esse conhecimento para entender a realidade, entender a realidade. O Bhagavad Gita é o livro mais importante que tem nesse planeta. Não tem outro que ensine essas coisas. Não tem coisas práticas para poder viver. E depois o Bhagavad Gita nos dá essa fórmula para chegar à autorrealização. Né? E essa autorrealização, quer dizer, você ir na direção de Krishna. Isso dá o sentido da vida. Isso dá o verdadeiro sentido da vida, porque é uma coisa que você tem que viver essa realidade 24 horas por dia e todos os dias da sua vida. É o sentido que você dá. Aliás, o processo de Bhakti Yoga, como Krishna ensina no Bhagavad Gita, tem uma característica muito especial. O Bhagavad Gita, tão logo a pessoa se dispõe, se propõe a praticar essa disciplina, imediatamente ela já definiu qual é o objetivo final da sua vida. E o objetivo final da vida é ir na direção de Krishna. Isso daí
é um adianto assim importantíssimo na vida da pessoa, né? Porque já fica definido qual é o sentido da vida. Já definiu, sabe? Ela não precisa procurar mais. Ela já tem o sentido da vida, sabe? Agora, para chegar lá, é fácil? Não é fácil, não. Não tem nada fácil nesse mundo. Mas você já tem uma direção para ir, né? Que dá o sentido da vida. Então, isso é a instrução máxima do, do Bhagavad Gita. Você tem que estabelecer uma relação com Krishna. E essa relação com Krishna é que chama yoga. E você vai trabalhando essa consciência até chegar, como Srila Prabhupada diz, consciência de Krishna. E a gente tem todo o ciclo de vida para a gente desenvolver a consciência de Krishna, que a gente consegue perceber, né? Então tem que ter muita coisa para se trabalhar a sua consciência durante a vida. Isso tudo é um processo também psicológico, né? Hoje em dia tem muita gente aí, sabe, com a pandemia assim desse mundo aí é tal da depressão. A depressão está pegando aí muita gente, né? Eu vejo que para você se prevenir da depressão, você tem que cultivar seriamente a filosofia da consciência de Krishna, para entender a realidade, né? Para se prevenir, né? E assim, a prática do mantra também é uma coisa que tem um efeito psicológico na vida. Assim, a prática do mantra tem um efeito muito interessante. A prática do mantra, do Mahamantra Hare Krishna, sim, é uma defesa que você tem. Porque quando você está vibrando o mantra, você está irradiando. E quem irradia não absorve. Agora, quem não está irradiando está à mercê aí de energias tóxicas aí que estão aí rondando a nossa vida diária aí. Então, o mantra é assim, é uma defesa, uma defesa. Então, todas essas coisas têm esse valor dentro da psicologia, a psicologia da consciência de Krishna. E com todas essas instruções que Krishna deu para Arjuna, ele conseguiu superar aquela crise existencial, assim, motivada por sentimentalismo e tudo mais. Então, assim, temos que entender a realidade. Para entender a realidade, temos que ter filosofia. E de posse com essa realização,
Então, a gente tem que manter essa sanidade psíquica dentro do processo da consciência de Krishna. Então, assim, a gente, com o Bhagavad Gita, a gente tem todas essas ferramentas em mãos para utilizar. Né? Então, vamos utilizar. Né? Tudo bem? Não é isso mesmo? O que vocês acham? Quais são as suas opiniões e tudo? Se tiver alguma pergunta aí, pode fazer. Vamos ouvir a palavra da Rukmini. Já temos 2 perguntas interessantes do público. Já somos 32 presentes aqui pelo nosso canal do YouTube, Lapidar Vedanta Psi. Muito feliz com a presença de todos. Já agradeci pelos comentários, cada um nominalmente. Muito bom. Rukmini. Maharaj, o senhor colocou várias conexões entre a psicologia e a Bhagavad Gita. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas. Uma é se o senhor pudesse dizer uma principal conexão entre a psicologia e a Bhagavad Gita, qual seria essa conexão? E o que a psicologia e a Bhagavad Gita podem se juntar no que diz respeito ao Dharma? As instruções de Krishna, no seu conjunto, conduzem à sanidade psíquica. Né? Às vezes, quando... Isso é comum, isso daí acontece muito, assim, né? Quando a pessoa começa a ter acesso a um conhecimento espiritual, então aquilo afeta muito, assim, a psique da pessoa. Muitas vezes a pessoa fica assim, fanática. Isso é normal, principalmente com a espiritualidade, porque gera expectativas e coisas assim, né? Mas com o cultivo do conhecimento e de filosofia e da prática, né? A tendência é a pessoa chegar assim a ter esse comportamento assim de uma pessoa normal. É como eu digo, normal é ter saúde e ser feliz. Hoje em dia, essa condição normal é difícil. E se uma pessoa tem saúde e é feliz, ela é vista com desconfiança. No meio de pessoas desequilibradas. Assim. Mas tudo que o Bhagavad Gita nos oferece, sim, de conhecimento e de instruções, é para chegar a essa normalidade psíquica, né? Isso daí tem muita coisa. Saber lidar com a natureza material. Quer dizer, a proposta é espiritual. Né? Mas você tem que saber lidar com a natureza material.
Você tem que vencer a influência da natureza material. Você tem que conhecer muito bem a natureza material e você tem que saber como lidar com a natureza material. Você tem que ter a pessoa madura, tem que ter maturidade, porque muitas vezes tem muitas pessoas que a maturidade psíquica não acompanha a maturidade biológica. A pessoa está ficando velha, mas não adquiriu maturidade psíquica. Então, tem muitos velhinhos aí que são assim, parece crianças, assim, né? Sabe? E não estão entendendo nada, não estão entendendo nada, sabe? Não sabem nada, sabe? A consciência é desse tamaninho, assim, sabe? Muitas vezes são pessoas boas, pessoas religiosas e tudo, mas não estão entendendo nada. E outros são velhinhos, parece que são bonzinhos, mas você nem sabe o que passa na cabeça dele. Sabe? Então, chegar ao final da vida com sanidade, isso daí é resultado de uma prática, de prática espiritual. Então, vamos aproveitar, né? Aproveitar que a gente tem as ferramentas na mão, né? E outra coisa, como foi mencionado, o Dharma, né? O Dharma são as leis de Deus, né? Leis universais, né? A gente tem que se sintonizar com essas leis universais, né? Porque não dá para enganar Krishna, não. Não dá para enganar, não. Você tem que estar sintonizado com o Dharma e principalmente com... Porque tem os dharmas sociais, né? Varna Ashrama Dharma, Deva Dharma, Kula Dharma, Dharma da família, Dharma dos semideuses e tudo mais. Mas o que Bhagavad Gita nos dá é o Sanatana Dharma, a nossa relação eterna com Krishna. Todos os outros dharmas são dispensáveis, menos esse, Bhagavata Dharma ou Sanatana Dharma. Outra pergunta? Vou trazer uma pergunta do público, que é da a pessoa mais presente em nossas lives, o Lapidar Vedanta Psi, que é a Sundarang Devidasi, e foi na casa dela, num encontro, que eu conheci o senhor pela primeira vez, tem essa lembrança, onde eu comprei seus livros também. Então, já dei as boas-vindas, e aqui a pergunta da Sundarang. Quando a pessoa se torna um devoto, mas ainda não chegou a esse nível de normalidade falado, é porque ela não está seguindo o processo de forma correta? Olha, cada um tem sua história, né? Cada pessoa chegou nessa vida num nível de consciência. Chegou nessa vida num nível de consciência e tem agora a oportunidade de elevar sua consciência. Então, uns têm algumas facilidades, outros têm algumas dificuldades. Muitas vezes a pessoa tem algum tipo de
fica travada por algum tipo de, sei lá, de trauma. Muitas vezes no processo da consciência de Krishna, a pessoa assim não está preparada para praticar um processo espiritual assim integral e forte, tudo, né? Isso o Krishna mesmo fala no Bhagavad Gita, né? Barro não jamanam ante yanavamam prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. Então, tem pessoas que, depois de muitas vidas de busca para entender a verdade absoluta, aí chegam na conclusão que Krishna é tudo. E o próprio Krishna diz que isso daí não é comum, isso é raro. Então, assim, né? Pode ser também que a pessoa não está praticando corretamente o processo, então está enrolando, sabe? Não está se dedicando como deve, né? Outros, assim, têm uma dedicação, assim, meio fanática e tudo. Isso daí varia, né, de pessoa a pessoa. Mas o fato é que muitos devotos que estão seguindo esse processo chegaram ao final da vida com sucesso. Hoje em dia a gente tem notícia da passagem de muitos devotos e discípulos de Srila Prabhupada, e mesmo discípulos dos discípulos de Prabhupada, que estão saindo bem dessa vida, estão saindo com consciência de Krishna, estão saindo resolvidos, assim, estão saindo rendidos a Krishna completamente, quando conseguiram vencer o apego material. Então, assim, isso prova que o processo está fazendo efeito. O nosso processo da consciência de Krishna está fazendo efeito. Tem provas. Devotos que estão saindo bem dessa vida, né? Então, assim, se alguns têm mais dificuldade que outros, mas isso também é normal. Essa pergunta? Muito bem. Escola de Bhakti faz uma pergunta. Jai Maharaja, podemos traçar um paralelo entre o id, o ego e o superego, com os manas, o ahankara e o buddhi, respectivamente? O Freud estava tateando no escuro, né? Tateando no escuro. Não sei se o superego seria arrancar, não sei. O id, não sei o que podia ser com o superego. Mas, assim, eu não sei esse tipo de fazer essa
essas comparações, né? Eu, pessoalmente, não gosto assim de comparar, por exemplo, diferentes revelações, depois a revelação dos Vedas com a revelação cristã e tudo, se isso daí corresponde a isso, aquilo. Não, são pontos de vista diferentes. Eu, pessoalmente, não. Quer dizer, tem alguma. Estamos lidando essas áreas de interesse, assim, né? Então, assim, o que Krishna fala é um conhecimento muito mais objetivo. E todo esse conhecimento da psicanálise é muito subjetivo, é muito subjetivo. O Freud tem mesmo nesse de pesquisar esses assuntos, né, da psique humana, né? Mas o que Krishna fala é definitivo, né? Definitivo. E também eu não sou tão especializado em id, ego e superego. Tudo bem? Tudo bem? Então tá. Tem há tempo para mais uma última pergunta ou podemos, pelo seu Diga aí, tempo? diga aí, diga aí. Diga. Então, da Mari de Abreu Faria. Reverência Maharaj, nós como almas temos uma mente pura em essência espiritual que nos acompanha vida após vida, ou a mente seria algo da matéria deste mundo? A mente é um corpo material, um corpo sutil. Quando a pessoa morre, a chamada morte é o corpo físico. Aí a alma sai do corpo junto com a mente e a inteligência, o intelecto. É ali que está registrado todas as impressões que tivemos nessa vida. Com esses dados que está impressos na mente, e depois essa mente vai morrer também. Mas com esses dados é que a pessoa pode ter assim o karma para a sua próxima vida, próximo ciclo de vida. Então, assim, aí de novo a alma vai ser coberta por essas coberturas e tudo, mas essa informação já vem assim, vem com o nascimento, né? Já traz as informações, as tendências da pessoa, da vida anterior, que ficaram registrados na mente, da inteligência, do falso ego. Isso daí que vai definir a próxima situação de vida. Então, a mente é como o corpo, né? O corpo físico, ele nasce, cresce, desenvolve, depois morre. A alma também, a mente também. Agora, a alma não. A alma não tem essa. A alma é sempre existente. Jai, Bom,
Já. encerrar aqui. Vou encerrar aqui. Obrigado aí quem está assistindo e tudo. Muito obrigado, Maharaj. Rukmini, palavra de encerramento. Muito obrigada, Maharaj, por essas palavras tão cheias de sabedoria e de sinceridade. Muito obrigada realmente por essa live. Foi uma honra receber o senhor aqui para mais uma live do Lapidar Vedanta Psi. Hare Krishna. Muito obrigada. Jai. Srila Prabhupada aqui, Jai. E Jai, saudações a todo o público também. Jai, Maharaj, muito obrigado.